Nesta hora, diga graças a Deus. Aleluia. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que cuida da nossa história. Nós vamos entrar na palavra de Deus nessa noite chamada hoje. Logo depois da palavra, minha esposa diaconisa Daiane e a irmã Paula vai louvar um hino a Jesus. Seremos breves na palavra. Abra comigo 2 Reis, capítulo de número 4, da palavra do Senhor nosso Deus. 2 Reis, livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 da palavra de Deus. Uma palavra muito pregada, muito ministrada, mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração para anunciar nessa noite chamada hoje. 2 Reis, capítulo de número 4. Pastor Tiago Ventura, lá em Aparecida. Que Deus abençoe tua casa, irmã José Isa, irmão José Laurentino. Deus abençoe irmão Wilson Lapa, Juliana Mariano, que Deus abençoe tua casa. Em nome de Jesus, irmã Franciele, que Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados, tá bom? Então, deixa um comentário aí no rodapé para nós saber os irmãos, tá bom? Pastor Josimar, que Deus abençoe. Obeiro Wesley, nossa irmã Jéssica, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E nós vamos agora entrar na palavra do Senhor nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1 da palavra. Vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva, o título da palavra. E no verso 1 da palavra do Senhor está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Louvado seja Deus. Que Deus possa dar força por intermédio desta palavra à nossa vida. Os irmãos nos seus lares, se quiser deixar a Bíblia Sagrada aberta para acompanhar, deixa em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, livro de 2 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher sofredora, uma viúva. E a palavra do Senhor dá algumas características da condição que essa mulher estava vivendo. A Bíblia diz que ela tinha acabado de enfrentar um óbito na sua família. Ela perdeu o cabeça da casa, o teu esposo, falecido esposo, agora na história narrada no livro de Reis. E a palavra do Senhor vai nos falar que ela, perdendo o teu esposo, ela vai adquirir algo que não era cabível a ela, que não tinha sido ela que tinha feito, uma dívida. A palavra do Senhor diz que um credor então vai até a tua casa e vai expressar uma dívida cuja qual o teu esposo tinha feito. E como ela não tinha condição de pagar a dívida, este homem então sentiu no teu coração de levar os teus 2 filhos para trabalhar para ele como escravo no valor da dívida. Naquela época era algo lícito por lei. E quando nós observamos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que esta mulher, ainda além de perder o esposo, essa mulher ainda estava enfrentando um momento difícil dentro da tua casa. Pois quando ela vai falar com o profeta pergunta a ela o que ela tinha em sua casa.
E ela vai dizer: olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite. Então nós observamos bem a vida pessoal desta mulher. Dentro da palavra de Deus, é alguém que está sofrendo a dor da perca, alguém que estava endividada, e alguém que não tinha recurso para sobressair a essa situação. Mas a palavra do Senhor diz que em meio a essas adversidades que surgiram na vida desta mulher e dos teus filhos, esta mulher, ela teve força para se levantar e ir buscar agora uma forma de ajuda do profeta da época, conhecido como Eliseu. E a palavra do Senhor diz que então ela vai até Eliseu, e quando ela chega a Eliseu, ela passa o relato cuja qual nós lemos nesta noite, que nos faz a entender o estado de vida que ela estava vivendo, um estado precário. E Eliseu então vai dar uma direção para a vida desta mulher. Eliseu, ele vai dar a ela o que o céu poderia fazer ao teu favor. Eliseu poderia ali pegar algo para poder lhe ajudar e dizer: olha, leva esse sustento que dá para você e teus filhos comer durante alguns dias, passar. Mas não, Eliseu, ele vai dar o segredo do milagre a esta mulher, aonde ali Deus daria o sustento não só para pagar a dívida, mas seria o recurso para que ela pudesse se manter viva e sobreviver, como nós vemos no versículo 7, e vive você e teus filhos do resto. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, ela vai buscar conselho aonde tinha conselho certo para lhe dar. E a palavra do Senhor então diz que Eliseu vai dar uma palavra do céu a esta mulher. Ela vai obedecer a palavra que o profeta vai dar para o coração dela, e com isto ela salva a vida dos teus filhos para não se tornarem escravos do credor, e nem assim também padecerem de necessidade. E eu acho interessante isso na palavra de Deus, a forma dela ouvir, dar o ouvido à voz profética da época, a forma dela entender que era Deus querendo realizar milagre por intermédio da palavra anunciada ao teu coração. E às vezes é assim para com a nossa vida. Às vezes nós não recebemos o milagre porque nós ouvimos a palavra, mas não cremos de todo o nosso coração. A Bíblia diz que se nós crer com todo o nosso coração, nós veremos a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Então muitas das vezes o que tem faltado na minha história e na tua história para presenciarmos o milagre na nossa vida e na nossa família, é nós realmente tomarmos posse com toda a fé que há no nosso coração da palavra profética de Deus à nossa história. Algo me chama a atenção dentro da palavra sagrada deste capítulo 4, porque esta mulher está sofrendo uma crise que ela não tinha plantado para poder colher. Ela está enfrentando uma adversidade sobre a tua vida que ela não tinha feito por onde para poder passar, visto que a Bíblia mesmo nos dá o respaldo disso, que a dívida que fica sobre a tua casa não era dela, a dívida era do teu esposo, e ele morrendo sucessivamente, a dívida se tornou dela. E eu achando isso aqui interessante dentro da palavra do Senhor, porque ela vai herdar uma dívida que não lhe pertence. E muitas das vezes é assim sobre a nossa história. É como Adão pecando dentro do paraíso. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, quando Adão peca no jardim do Éden, a Bíblia diz que toda a humanidade então é constituído pecado junto com ele. Nós vamos herdar o pecado de Adão. E a palavra do Senhor nos fala em Salmos de número 51, quando Davi expressa, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ele já sabia que ele estava herdando algo que não era proveniente dele. Nós vamos entender que era basicamente, espiritualmente, o que se passava na vida desta mulher. Ela estava herdando aquilo que não lhe pertencia. E quando nós observamos dentro do contexto da palavra do Senhor, na realidade do que nós estamos vivendo, esta mulher, ela estava pagando por algo que ela não tinha cometido. É como Jonas fugindo da presença de Deus, quando Deus queria que ele pregasse em Nínive, ele vai tomar um barco, um navio para ir para Tarsis. E a palavra do Senhor diz que uma grande tempestade se levanta no mar. Os marinheiros sofreram a tempestade, perderam cargas do navio. E a palavra de Deus diz que todos que estavam no navio passaram por aquele vendaval. E qual foi a circunstância disso tudo?
Foi simplesmente porque Jonas, na desobediência, entrou no barco. E quando nós observamos, é assim o que nós estamos vivendo no globo terrestre. Porque muitos de nós, irmão, justificados por Cristo, buscamos viver em santidade, viver em obediência à palavra de Deus. Não fizemos o por onde para colhermos o que nós estamos colhendo dentro da nação brasileira. O que nós estamos passando pela corrupção de muitos, pelo pecado alheio de muitos que chegaram à narina de Deus, o cheiro podre da humanidade que tem se conduzido em pecado. E isso tem afetado até o justo. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, não é diferente para com a nossa vida. Então, pela desobediência de muitos estavam pagando o pato. E na vida desta mulher era basicamente o que ela estava passando. Ela não estava colhendo o que ela plantou, mas ela agora estava adquirindo uma dívida, herdando uma dívida que pertencia ao teu esposo, agora falecido. E por causa disso aí da dívida do teu esposo, seria cabível até mesmo competir agora aos teus próprios filhos. Até eles pagariam o preço por aquilo que estava acontecendo. E eu acho interessante, porque Adão peca. Romanos diz, no capítulo 5, no verso 8, que por causa de um homem o pecado entrou na humanidade. Mas a palavra do Senhor também vai nos falar bem claro o porquê Cristo se manifesta na terra. Porque muitas das vezes nós temos assim: Jesus é o meu Salvador. Mas salvando nós de quê? Do que você está sendo salvo? Será que realmente você tem a consciência do que Jesus veio para nos salvar? A Bíblia diz bem claro, quando Jesus vai pregar para os fariseus, Jesus diz para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? Jesus diz a eles. Então Jesus vai explicar bem claro que o destino da humanidade era este, era o inferno, a morte. E quando nós olhamos na palavra de Deus, foi necessário Jesus se manifestar na humanidade, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, do credor, para que nós não viéssemos viver a condenação eterna, porque o salário daqueles que é escravo do pecado é a morte. E quando nós olhamos na palavra de Deus, é basicamente o que estava relacionado com a vida desta mulher. Ela não fez o por onde para estar vivendo a circunstância que estava vivendo, mas ela estava passando. Os teus filhos não fizeram dívida, mas iriam ter que trabalhar como escravos para poder pagar a dívida. Mas a palavra de Deus vai nos dar uma ênfase maravilhosa neste ensinamento, porque quando ela vai buscar o profeta vai entender que tudo aquilo ali Deus estava permitindo, mas Deus tinha um propósito para com a casa dela. E às vezes é assim com a nossa história. Às vezes Deus está permitindo nós passar momentos de adversidades, momentos difíceis sobre a nossa vida, mas ainda onde nós temos que continuar crendo que assim como Jesus se manifestou em glória para a humanidade para poder salvar, Ele ainda se manifesta para fazer milagres. Então, dentro da palavra do Senhor, da mesma forma que Deus se manifestaria dentro da casa dela para poder multiplicar o azeite, é da mesma maneira que Deus quer se manifestar com a tua casa. E você precisa entender isso nessa noite. Quem sabe você está aí com a boca cheia de dente, murmurando a Deus, criticando o que você está passando de momento, mas Deus está falando contigo nesta noite: descansa em minha presença, porque eu vou agir ao teu favor. Então, observando isso na palavra do Senhor, Jesus se manifesta à humanidade, e a dívida foi paga na cruz do Calvário. Então a condenação que nós não fizemos por onde para receber, não foi eu e você que pecou no Éden, foi Adão, mas nós estávamos vivendo no salário daquilo que Adão praticou. O sustento da nossa vida está sendo realmente aquilo. E hoje a palavra é clara para o nosso coração: a dívida está paga, a cédula foi rasgada na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus. E nós podemos viver agora em uma nova esperança, de uma nova terra, de um novo céu, aonde nós podemos morar eternamente com Cristo Jesus, o nosso Redentor. A palavra é maravilhosa, porque ela vai dizer que o credor chegou à tua casa.
Aquele que foi para cobrar agora estava na porta da sua residência. E por ela não ter a condição de pagar, ele diz: olha, eu vou levar seus 2 filhos. Seus 2 filhos vai comigo, vai pagar a dívida com eles, eles vão como escravo e vão trabalhar para mim. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela ouve o credor, e ela, ao ouvir o credor, quando ela ouve o credor, a Bíblia diz que ela não vai se apavorar. Ela vai direto no profeta, conta a circunstância do que ela está passando. E ao contar a circunstância do que ela está passando, dá uma olhada no vídeo aí, tá? Ao contar a circunstância do que ela está passando, nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus, que quando ela conta ao profeta o que ela está passando, o credor já está lá. Porque olha só o que ela vai dizer no versículo que nós vamos observar aqui, ó. Olha o que ela diz, ó. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Está aí no final do versículo 1. Então o credor já veio, ele já estava lá na casa, ele já está na porta, ele não viria para receber, ele já está lá para receber. Mas a palavra de Deus diz que então ela deixa o credor lá na condição, e ela deixa ele na porta da casa e vai até o profeta, e o profeta vai passar ela o que ela deveria fazer. E eu acho interessante, porque o profeta vai falar: olha, você vai pedir vasos emprestados, você não vai pedir pouco vaso, é bastante vaso, e depois você vai entrar para dentro de casa, você e teus filhos, não deixa ele para fora, fecha a porta da casa e deita azeite sobre os vasos, e o milagre vai acontecer. E eu acho lindo dentro da palavra do Senhor, porque quem veio para levar o que era dela fica para fora, e a porta se fecha com ela para o milagre acontecer para o lado de dentro. E eu achei muito maravilhoso isso dentro da palavra do Senhor, porque às vezes a porta se fecha e nós pensamos assim: o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa história? Daqui para frente, como vai acontecer? Quem vai cuidar de nós? Como vamos sobreviver? Qual vai ser o nosso sustento? De que maneira nós vamos prevalecer a tanta dificuldade como estamos enfrentando? O credor está para o lado de fora tentando levar aquilo que estava para o lado de dentro. Já não bastasse tudo que ela estava passando, ainda agora o credor ainda vem buscar o que lhe restava. E a palavra do Senhor, é claro, dentro do nosso coração para falar com a nossa vida. Olha o que nós vamos entender: que a porta fechada para ela não era um sinônimo de que nada prevaleceria mais na sua história, mas era uma forma de que o que estava para o lado de fora não tocaria naquilo que estaria para o lado de dentro. E às vezes é isso na nossa vida. Deus fecha a porta para nos guardar, para nos livrar, para nos defender, para fazer milagres. E às vezes nós murmuramos e não entendemos porquê da porta fechada. Jesus, ele vai dizer em Apocalipse 3:7, bem claro. Olha o que ele diz: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. E se ele fechou a porta, é porque ele quer fazer milagre com a porta fechada. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz ao nosso respeito. É maravilhoso a compreensão desta mulher, porque ela vai passar pelo credor, na saída para ir ao profeta, e na volta para entrar para a tua casa. E além disso aí, ela vai para lá e vem para cá pedindo emprestado. Eu não sei se ela passou e disse: espera um momento, aguarde um pouquinho que o que é teu vai chegar. Espera aí que o que é teu Deus vai prover. Quem está entendendo? Quem sabe era isso que ela estava dizendo ao credor. Cada hora que os teus filhos passavam com um vaso emprestado da vizinhança, o credor devia ficar olhando, dizendo: o que vai acontecer nessa casa? Porque às vezes é assim com a nossa história, e nós precisamos entender. Tem gente que quando deve se esconde, mas não, nós temos que encarar a realidade do que estamos vivendo. Não adianta. Então a tendência é bem clara. Então quando nós vamos entender na questão desta mulher, a porta fechada para ela era um sinônimo de que quem estava para o lado de fora, que era o credor, não tocaria naquilo que estava para o lado de dentro. Então você precisa entender: a porta fechada nos dias atuais de hoje que nós estamos vivendo é uma forma de resguardo, é uma forma de nós termos a proteção sobre a nossa vida, é uma forma de sermos protegidos sobre a nossa história. Por mais que é difícil, não é fácil viver com as portas fechadas, é escassez, o problema vai estar ali. Não é fácil viver com a porta fechada, os recursos se acabam.
Mas quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos entender e compreender de fato que o maior milagre que aconteceu na vida desta mulher foi com a porta fechada sobre a tua história. E o maior milagre não foi ela ter para pagar a dívida. O maior milagre foi o credor esperar todo esse tempo para que o milagre pudesse acontecer. Quando ela vai ao profeta, o credor já está na porta. Até o milagre acontecer, o credor ainda continua na porta. Até ela conseguir pagar a dívida, voltar no profeta para falar que o milagre estava feito, lá ainda ele estava. E é assim, irmão, a tendência é essa. A tendência não é guardar o que está dentro para o que está fora não tomar. E às vezes nós não entendemos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração não está para o lado de fora, ele está para o lado de dentro. Mas quando nós olhamos, ele tem o poder de produzir aquilo que nos faz viver para o lado de fora. Então é interessante, na vida desta mulher existia esta necessidade básica, clara, na sua vida, de fechar as portas sobre elas e os filhos dela, para que quem estava para fora, que era o credor, não viesse tocar. Agora compreenda, entenda: tem portas que se fecham, tem portas que não se abrem, porque Deus quer te guardar. E você precisa entender. E se eu fosse você, eu já glorificava o nome do Senhor Jesus. Pastor, é porque não é o Senhor que a porta fechou, fechou. Mas está aqui na igreja com as portas fechadas, e eu estou glorificando ao Senhor, porque eu tenho a certeza que nada sai do controle das mãos do soberano Deus. Se Ele permitiu fechar a porta da igreja física, eu tenho a certeza que a porta da igreja espiritual ainda continua aberta. O céu ainda se manifesta em glória. Aleluia. E nós podemos louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Então compreenda, é bem claro o milagre aqui que está acontecendo. A porta se fecha na casa da mulher, o credor está para o lado de fora, os vasos estão para o lado de dentro, e o milagre começa a acontecer. Você sabe o que eu acho interessante? Porque geralmente o credor, ele é curioso. Ele chega até quieto para saber se você está na casa. Ele vai até silencioso para entender se ouve a tua voz, para você olhar, e ele olhar e dizer: eu sei que está aí. Não adianta falar que não está. Se não for assim, pode me corrigir, mas é assim realmente. Quem já foi cobrar, alguém sabe. E quem já foi cobrado também entende do negócio. Então o credor, quando ele vai chegar no portão, ele vai em silêncio. Porque geralmente quando se diz: olha, fala que eu não estou, ele diz: eu já ouvi a voz dele aí. Não tem para onde correr. Então a estratégia do credor é ouvir o que está acontecendo para o lado de dentro. É o primeiro passo que ele vai ter. Só que eu acho interessante, porque enquanto quem sabe ele está com o ouvido na porta, tentando entender o que estava acontecendo lá dentro, ele não está ouvindo barulho de choro, ele não está ouvindo barulho de pranto, ele não está ouvindo barulho de desespero. O barulho que ele vai começar a ouvir agora é um barulho como se eu pegasse aquela jarra que está ali e começasse a deitar água nesse copo. Você iria ouvir o barulho da água caindo no copo, só que o barulho que ele ouvia era o barulho do azeite se multiplicando. Eu acho maravilhoso na palavra do Senhor, porque a tendência do credor, irmão, até mesmo era falar: que será que acontece na casa? Vou escutar um pouco do barulho. E o único barulho que ele escutava era azeite descendo e enchendo aquilo que estava vazio. Era o azeite descendo para encher vasos que não tinha mais nada dentro. E é maravilhoso, porque é o que nós aprendemos. Não adianta parar para tentar ouvir achando: eu vou escutar para mim poder fofocar, para mim poder dizer, para mim poder entender. Na casa de crente com a porta fechada, você só vai escutar barulho de milagre. Na porta de crente que sabe fechar a porta para viver na dependência de Deus, você só vai escutar barulho do azeite descendo, e mais nada para você poder fofocar. Então compreenda aí, crente, o que Deus está falando com a tua vida. Tem muita gente que vai tentar entender o milagre que Deus está fazendo na
na tua história, mas o único barulho que eles vão ouvir é barulho de línguas estranhas, é barulho de oração na tua casa, é barulho de louvor, de adoração, enquanto o milagre está acontecendo pro lado de dentro. Tem vizinho orelhudo com a orelha na janela, querendo entender para ouvir teu choro, teu pranto, mas o que eles vão ouvir é barulho de azeite descendo dentro da tua casa e o nome do Senhor sendo glorificado. Em nome de Jesus, dá para você glorificar a Deus? É maravilhoso o que vai acontecer na casa da mulher. O credor está na porta e o único barulho que o credor vai ouvir é barulho de azeite descendo. É tão lindo o milagre que Deus está fazendo, porque enquanto o azeite desce lá dentro, tem alguém por lá de fora pensando: eu vou levar o que é dela, eu vou tomar o que é dela, eu vou tirar a alegria que ela tem nos teus filhos, vai ser meus escravos. É assim que o diabo pensa ao nosso respeito, mas quebrou a cara, porque nessa noite ainda Deus continua fazendo milagres, Deus ainda continua a multiplicar azeite. Não se desespera não, meu irmão e minha irmã, porque Deus ainda trabalha a favor de um crente que sabe fechar a porta para orar, de um crente que sabe fechar a porta para clamar e para buscar a presença de Deus. Então, quando nós olhamos na palavra do Senhor Jesus, nós vamos entender isso de fato. O credor está para o lado de fora querendo levar o que está lá dentro, só que o que está lá dentro ainda não existia o que ele iria levar, porque é maravilhoso que ela poderia dizer: olha, eu posso te pagar em azeite, mas o credor não é digno de ter azeite sobre a vida dele. Quem olha para a situação desta mulher, a vida que ela estava vivendo, e ainda tem coragem de comprar, não é digno de receber nada que vem do céu. Então, olhando na palavra de Deus, entende bem claro, irmão, o que Deus está falando. Ele vai olhar a circunstância. Ela é viúva, pobre, necessitada, mas eu não quero nem saber, eu quero receber, eu quero levar o que é meu. Não tem para pagar, senhora? Vou levar teus filhos. Ele nem se condoeu com o momento que ela estava passando, ele nem teve compaixão, misericórdia dela no que ela estava vivendo. E você acha que ele era digno de portar azeite? De jeito nenhum. Então é bem clara a palavra do Senhor, vai falar bem claro o que vai acontecer. Ó, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Mas não tinha como dar azeite para o credor. O credor não é digno de ter azeite sobre a vida dele. Alguém que não tem compaixão não tem como ser cheio de azeite. Alguém que não tem misericórdia para com os outros não tem necessidade de ter a presença de azeite em tua vida, não tem a necessidade de transportar de azeite sobre a tua história. É por isso que tem muito crente que vai para a igreja, volta vazio para casa, porque não tem compaixão de ninguém, irmão. Tem muito crente que ele busca, ele ora, vive em monte, clama, mas não recebe. Por quê? Porque não é digno de ter. Então, quando eu olho na palavra de Deus, poderia falar: olha, leve em azeite, porque naquela época era valioso quem tinha azeite. Mas não, a dizer: vende o azeite e dá o dinheiro a ele, mas azeite ele não é digno de levar. O que é isso, pastor? Ele podia até receber o dinheiro, mas parte do milagre ele não iria vivenciar. E tem gente que é assim, ele não é digno nem de tocar a mão nos milagres que Deus faz na nossa história. Ele não é digno nem de andar, nem de ser compartilhado com eles o milagre que Deus faz na tua vida. Então, olhando aí, irmão, recebe isso aí no teu coração, na tua casa, que o milagre que Deus vai fazer na tua vida, o credor não vai poder nem pôr a mão. Você vai pagar ele em dinheiro, em notas, mas sentindo o azeite que Deus está produzindo na tua história, ele não vai ter prazer. Tomar e colocar as mãos no azeite que Deus está derramando sobre a tua casa, ele não vai ter prazer. O credor quebrou a cara. Quem sabe ele ouviu o barulho do azeite e disse: é hoje que eu saio daqui cheio. Mas o céu não se manifestou para ele. Ela foi buscar conselho, e o profeta disse: não, não dá a ele não. Vende o azeite e paga ele em dinheiro, e depois você vive do resto. Mas para ele não dá, porque ele não é digno de ter azeite. Tem pessoas que é assim, irmão, não são dignos de ter. Tem pessoas que vivem dela, e como vão ter azeite sobre a tua história? Não tem condição. Só tem azeite quem realmente tem compaixão. Porque que adianta ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, rodar na igreja, se quando você vê alguém necessitado você não pode ajudar?
Que adiantaria você ser cheio do azeite, você falar em línguas, rodar na igreja, mas quando você vê alguém enfermo, você não estender as mãos para curar? Que adiantaria você ser cheio do azeite, transportando, andando por aí, derramando azeite pela rua, se quando você vê alguém, irmão, pedindo uma esmola, você não pode dar, mesmo na condição que você tem? Então não tem para que ter azeite, querido. Não tem para que ser cheio. Se você quer ser cheio só para aparecer e não para fazer, então não adianta. Credor não é digno de ter azeite sobre a história dele, porque não teve compaixão e nem misericórdia da viúva. Aleluia. Calabacévia, derramai a sé. É assim, querido. Quer ser cheio do azeite? Tenha um coração cheio de compaixão. Seja misericordioso para com o próximo. Age de bondade, benignidade para com aqueles que se acercam-se da tua história, da tua vida. Você sabe o que Deus está ensinando a igreja nesses últimos tempos? Deus está ensinando a igreja a ter comunhão, a unidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, entenda, diz que eles vendiam as suas herdades. E depois de vendido, irmãos, você sabe o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro e repartiam entre si, para que ninguém pudesse ter falta alguma. E entre eles a necessidade de todos eram supridas. O que é isso, pastor? Era alguém que tinha compaixão e misericórdia do próximo. Era alguém que sabia se colocar e se posicionar na dificuldade de alguém. Então, com essa condição, Deus achou graça de dar a eles a presença do Espírito Santo. O azeite desceu sobre eles. Eles foram transportantes do Espírito de Deus. É por isso que a igreja primitiva teve tantos resultados. É porque era alguém que tinha compaixão. É porque era alguém que amava o próximo. Então a palavra de Deus diz que crescendo a palavra, crescia o número de discípulos. Por quê? Porque eles tinham compaixão da vida alheia. Deus só multiplica azeite na vida de quem tem compaixão. Deus só multiplica azeite na vida de quem realmente tem misericórdia. Pessoas que têm um coração duro, de pedra, não vai receber o que o céu faz na casa da viúva. Não tem condição. É tão lindo o milagre que está acontecendo, porque a porta é fechada. E quando a porta está fechada, Deus estava guardando ela da destruição. Deus estava guardando ela da perca na tua família. Mas a porta fechada também Deus estava fazendo milagres. E o milagre que Deus estava fazendo para o lado de dentro não iria proporcionar quem estava para o lado de fora. Então nós precisamos entender bem claro, dentro da palavra do Evangelho do nosso Senhor, quando Jesus ele vai dizer: eu não vim na terra para receber, eu vim para dar. Jesus era diferente do credor. O credor foi para receber, Jesus veio para dar, é diferente. Eu nunca vi você ir num terreiro de macumba, quando nós ia ali, frequentava. Eu nunca vi o diabo dar nada para ninguém sem antes querer nada em troca. Primeiro você tem que ir lá para dar a ele, para depois ele te dar. Mas com Jesus foi diferente. Primeiro ele deu, para depois nós dar a ele. Jesus não é o credor. Jesus é aquele que faz o milagre para o lado de dentro. E nós precisamos entender isso dentro da palavra do Senhor Jesus. É tão maravilhoso, porque o profeta vai dizer para ela assim, obreira Regina. O profeta diz para ela assim, ó, vai e busca os vasos. E não busca pouco não, você busca muito. O segredo do milagre estava no termo buscar. Para o milagre poder acontecer, tinha que ter busca. Se não tivesse busca, o milagre não acontecia para o lado de dentro. E é disso que a palavra vai nos ensinar. Porque tem gente que quer milagre, mas não quer buscar. Tem gente que quer a cura, mas não quer buscar. Tem gente que quer a libertação, mas ele não quer buscar. Tem gente que quer viver grandes coisas na sua vida, na sua história, mas não quer buscar. Então, para o milagre acontecer na vida da mulher, o profeta diz, pega teus filhos, manda eles saírem e buscar vasos na vizinhança. E manda buscar bastante, não é pouco não. Então, pela busca que eles tiveram de sair para buscar, a casa dela transbordou do azeite. Não tem como derramar azeite na história de quem não busca. Não tem como o azeite cair na história de quem não ora.
Não tem como o azeite cair na vida daquele que não crê na palavra profética de Deus. Não tem. Então essa mulher, ela é alguém, para você poder entender aí na tua casa, ela é alguém que creu e alguém que foi buscar. E na busca incessante desta mulher, seus filhos ajudou ainda na comunhão da busca. Isso é lindo, porque ainda além dela buscar, ela colocou a família dela para poder buscar. Eu vi um vídeo da obreira Regina esses dias, agora no culto passado, que foi assim, que eu vi até o pé do Laércio chacoalhando na cama. Eu disse, ainda além de buscar, ainda põe alguém para buscar junto. E é aí que o milagre começa a acontecer. Quando nós começamos a entender que o milagre na nossa casa não envolve só a nossa vida, envolve a nossa família. Então a mulher vai entender, colocou os filhos para buscar os vasos, os filhos ajudou ela na busca. E aí na tua casa você precisa entender que esse é o segredo do milagre. O milagre para acontecer tem que ter busca. Se não tiver busca, o milagre não vem. Se não tiver oração, o milagre não vem. Se não tiver jejum, o milagre não vem. Se não tiver palavra, o milagre não vem. Se não tiver sacrifício, o milagre não vem. Então, para você poder entender, mediante a busca que você tiver, aí que o milagre vai acontecer. Se ela buscasse 10 vasos, presbítero Wagner, Deus iria encher os 10 vasos. Mas se ela buscasse 100 vasos, Deus iria encher os 100 vasos. Mas se ela buscasse 1000 vasos, Deus iria encher os 1000 vasos. Porque o azeite só parou quando o último vaso foi cheio. Ou seja, do tamanho da sua busca vai ser o tamanho do milagre que você irá viver. Não tem como ser de outra forma, de outra maneira. Então, mediante a busca desta mulher, conformidade com a busca que ela estava vivendo, assim seria um milagre dentro da sua casa, na sua história. Então, para você que está aí na tua casa poder entender, Deus vai fazer milagre na tua vida conforme você busca. Deus vai responder algo na tua história conforme você está buscando, conforme você está clamando, conforme você está orando, conforme você está pedindo, conforme você está sacrificando. Deus só vai abençoar a tua casa de maneira de conformidade com aquilo que você buscar. Então, se você buscar pouco, Deus vai abençoar pouco. Mas se você buscar muito, Deus vai transbordar o azeite. E é maravilhoso. Então entenda isso sobre a tua vida, sobre a tua história, e pratique a palavra de Deus. Olha só que lindo a palavra do Senhor. Quando nós vamos olhar na Bíblia, nós vemos que ela está dentro da casa, e ela estando dentro da casa, o azeite agora se multiplica. E quando o azeite se multiplica, é assim, porque tem gente que a porta fecha, igual agora que a porta da igreja está fechada. Aí você encontra ele daqui 3 dias, ele diz para você assim: ai pastor, depois que as portas se fechou, não tem mais força para orar. Ela estava com a porta fechada buscando. Ai pastor, depois que a porta se fechou, eu não consigo mais caminhar. Eu não consigo mais isso, mais aquilo. Ó, culto de domingo aqui dá 100 pessoas, nós estamos em 28 na live. Aí depois vem ligar e dizer: pastor, nada acontece, nada sai, não busca. Uma hora dessa está assistindo novela da Globo. Uma hora dessa está lá com a boca cheia de dentes na rua, fofocando da vida alheia, em vez de estar conectado com o céu e está querendo milagre. Então a porta fechada não é sinônimo para não ter. Porque quando ela fechou a porta, aí que ela teve. Então Deus vai dando uma estratégia bem clara para a nossa vida. Porque quando nós olhamos aqui, ela conseguiu buscar. E o que ela buscou quando se fechou a porta se manteve dentro do milagre do que ela foi gerado na vida dela. Então o momento de crise, de porta fechada, não é o momento do desespero. É o momento da busca. Quando as portas se fecham, é o momento de buscar. Quando as portas estão se fechando, Wagner, é o momento que nós temos mais que buscar na nossa história, na nossa vida. Nós vamos aprender isso com essa mulher. Então não tem desculpa para não ser cheio. As portas se fechou, mas a busca ainda era incessante. E quando nós olhamos dentro da palavra, nós vamos entender então bem claro que no meio da crise, com a porta fechada, a mulher foi transbordante dentro da casa dela. Por quê, pastor? Porque ela buscou de conformidade com a palavra. Porque ela buscou segundo aquilo que o profeta estava indiciando a vida dela a fazer. E é disso que tem faltado. A palavra é pregada, anunciada. Você passou o ano inteiro passado ouvindo palavra. Há 15 dias atrás as portas da igreja estavam abertas e você estava ouvindo palavra. As redes sociais estão aí e você está ouvindo palavra. Todos os dias nós postamos palavras.
E o que precisa, pastor? Precisa você ouvir a palavra e buscar. Porque não basta só ouvir a palavra. O segredo do milagre está em buscar o milagre. Então a tendência é essa. Você vai buscar de conformidade com a palavra que está sendo lançada aí no teu coração. E o que vai acontecer, pastor? O azeite vai se multiplicar. Isso aí o que vai acontecer, pastor? As dívidas serão pagas, querido. Você vê que o resultado do azeite foi dívida paga. E é isso que é lindo. Porque olha só como que isso aqui é maravilhoso. A Bíblia diz que existiam 10 pessoas esperando a volta do noivo. 10 noivos. 5 eram prudentes, mais 5 eram loucas. E a Bíblia diz que todas elas tinham lamparinas. E diz que 5 trazia consigo azeite e 5 não. Aí diz que quando elas viram que o azeite estava acabando e a lâmpada iria se apagar, elas pediram para a prudente: dá um pouco do teu azeite. Mas as prudentes mandou ela: vai na onde vende azeite e compra. Essa mulher foi uma das vendedoras de azeite da Bíblia. Então falou: vai aonde tem um azeite e compra para vocês. E quando elas saíram para ir comprar, quando elas voltou, o noivo já tinha voltado, elas já tinham entrado nas bodas, na núpcia, as portas já tinham fechado e elas ficaram pelo lado de fora batendo, dizendo: abra-nos a porta. E quem estava por dentro não pôde mais abrir a porta. E eu acho interessante isso aqui dentro da própria palavra, porque quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o segredo de entrar para dentro e a porta se fechar era o azeite. Porque azeite para o lado de fora elas tinham, elas não iam ter azeite para viver para o lado de dentro. E quando essa mulher saiu da casa dela, o azeite ficou para o lado de dentro da casa dela. Era pouco, mas ainda tinha para o lado de dentro. O que é isso, pastor? Aparência. As 5 loucas tinham a aparência de que eram noivas. As lâmpadas delas estavam acesas. Andava balançando para lá e para cá, até iluminava, até clareava o ambiente. Mas pro lado de dentro, quando chegasse a história da hora de entrar para dentro, não teria mais para sobreviver. E o segredo não era ter azeite só pro lado de fora. O segredo era ter azeite pro lado de dentro, para que o noivo pudesse olhar e compreender de fato o que estava se passando. Então é maravilhoso dentro da palavra do Senhor nosso Deus nós compreendemos. Porque quando nós vamos entender, a crise ele é o momento principal de busca. E por intermédio da busca no meio da crise se constrói azeite para o lado de dentro e não para o lado de fora. Ou seja, você não vai viver da aparência. Quem sabe quem olhava essa mulher passando, pensava que ela era alguém que tinha até condição, mas na verdade ela não tinha nada. O profeta perguntou para ela. Só que era interessante, ela tinha um pouquinho de azeite para o lado de dentro. E um pouquinho de azeite para o lado de dentro manifestou a glória daquilo que transformou o lado de fora. Não tem como transformar o ambiente para o lado de fora se você não tiver nem que seja um pouco de azeite para o lado de dentro. E eu não sei o que você espera para poder buscar, mas Jesus já está falando aí com a tua vida. Então entenda, antes da crise chegar, ela tinha um pouco de azeite. Depois que a crise chegou, ela tinha vasos cheios de azeite. Então a tendência da crise não é nos matar. A tendência da crise não é nos fazer parar. A lógica de Deus permitir tudo isso na terra e a igreja passar por isso de princípio, porque a Bíblia diz que Deus nos levará e nos guardará da tribulação que advém na terra. Nós só estamos vivendo um princípio de dores. Então, observando tudo isso, Jesus só quer uma coisa: que nós oramos, jejuamos e cremos na palavra, porque assim nós vamos estar buscando. Se nós estivermos buscando, o azeite vai se multiplicar. E se o azeite se multiplicar, quando o noivo vier, nós não vamos ficar como a louca para o lado de fora. Nós vamos entrar com ele nas bodas e vamos saciar com ele. Então o que Deus quer da igreja é busca. O que Deus está querendo da igreja na crise é que nós viemos se dobrar diante da presença de Deus e dizer: Jesus, eu preciso de azeite. Porque isso é sinal de que a volta está próximo. Isso é sinal de que Jesus logo raiará no céu. E só vai entrar quem tem azeite na lamparina. Quem não tem vai ficar para fora.
Então, irmão, entenda uma coisa: esta crise está servindo para nós aprendermos a buscar, e não é buscar na aparência, no culto, não. É aprender a buscar de todo o coração, corpo, alma e espírito na presença de Deus. É saber adorar em espírito e em verdade na presença de Jesus. Porque o que Jesus quer é que nós não fiquemos para fora como as loucas ficaram. O que Jesus quer da nossa história é que nós temos azeite não só nas lâmpadas, mas temos de sobra para colocar até quando passarmos para o lado de dentro. Então compreenda de fato: se Jesus não permitir que isso acontecesse, quem sabe você não estaria nem na live agora conosco nessa noite. Quem sabe você estaria passeando por aí. É culto de ensino. Nunca deu 27 pessoas, que é difícil culto de ensino com 27 pessoas. A maioria que vende são os obreiros. Mas como está na crise, tem que ouvir palavra. Não tem jeito. Como a crise chegou, tem que buscar, tem que se orientar, tem que clamar. Então dentro da palavra nós vamos entender bem claro: a crise chega para você buscar, a crise chega para você orar, a crise chega para você clamar, a crise chega para você entender o que é entrega na presença de Jesus. Então nessa noite você vai compreender o que você está passando. A humanidade só está passando gemidos de dores, porque Jesus quer que a igreja clama. Você acha que Jesus não poderia deixar de fato isso acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira, e dizer: olha, não tem nada a ver com o ímpio? Mas quando Jesus agora castiga a humanidade, o juízo de Deus vem sobre a face da terra, e Ele permite de fato tudo o que está acontecendo, é para que a igreja se dobre, a igreja se una e passe a buscar azeite no dono do azeite, passe a clamar na presença de Jesus. Então tudo que a igreja está vivendo é isto. O que Deus está esperando de nós na terra, a igreja do Cristo Jesus, é busca. É que nós viemos pegar os vasos que estão vazios e viemos encher por intermédio da busca. Tudo que Ele está esperando é isso, para que nenhum vaso perca a presença do azeite. Pode ver que o azeite só parou quando todos foram cheios, e o azeite ainda é derramado na humanidade. O azeite ainda é derramado na igreja que busca. O azeite ainda é derramado na vida do crente que clama, que ora, que jejua, que se entrega. Ainda é derramado. Então tudo o que Deus quer de mim e de você é que nós intensifique a nossa busca. Então está aqui: buscou a multiplicação de azeite, porque a crise não foi capaz de poder parar o azeite de se multiplicar. O que estava acontecendo para o lado de fora não pôde impedir o milagre de acontecer para o lado de dentro. Então não tem como, irmão, você ficar olhando para o céu esperando cair da árvore, se você não buscar. Então chegou o tempo da igreja buscar a presença de Deus. Chegou o tempo de você na tua casa buscar a presença de Deus. Chegou o tempo de você na sua família buscar a presença de Deus. Então você precisa entender isso aqui: crise não mata, crise traz busca, e com a busca traz multiplicação de azeite. Essa mulher não morreu por causa da dívida, seus filhos não foram escravos por causa da dívida, mas seus filhos aprenderam a buscar. Ela aprendeu a buscar, e o milagre aconteceu. Quem sabe é isso que Jesus está produzindo aí na tua casa, na tua vida e no teu coração. Quem sabe a tua oração era de 5, 6 minutos. Com a crise você está orando 10, 12, 20. Quem sabe o teu jejum era uma vez na semana. Com a crise você intensificou para 3 dias. Está aí, irmão. É o que Deus quer da igreja. Deus quer busca. Porque a casa que tem azeite, quando nós olhamos na palavra, o credor não entra. A casa que tem azeite não teve perca. A casa que teve azeite, os filhos não viraram escravos do credor. Quer um segredo para a tua casa? Tem azeite dentro dela. Se você tiver azeite dentro da tua casa, não vão levar teus filhos como escravos. Jesus liberta. Não vão conseguir, a droga não vai aprisionar os que são teus. A bebida não vai aprisionar os que são teus. É só você aprender que o segredo é ter azeite dentro de casa. Que se tiver azeite dentro de casa, a multiplicação ia acontecendo. A multiplicação, o credor não leva o que é teu como escravos. Então a palavra do Senhor é bem clara ao nosso coração.
Guarda isso aqui nessa noite, este ensinamento. Por que a igreja está passando, pastor? A igreja está passando porque Deus quer que nós aprendemos a buscar. E se você não aprender a buscar, irmão, e o que Deus quer da igreja é comunhão. O que Deus quer da igreja é busca. O que Deus quer da igreja é jejum e oração. O que Deus quer da igreja é santidade. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então guarda isso aí no teu coração. O azeite vai libertar alguém da escravidão na tua casa. O azeite vai libertar alguém das mãos do credor na tua família. O azeite vai dar livramento para os teus. Por intermédio da tua busca na multiplicação do azeite, seus filhos virão para a presença de Deus. Por intermédio da tua busca e do azeite se multiplicando na tua história, teu esposo virá para a presença de Deus. Por intermédio da tua busca e da multiplicação de azeite na tua história, a tua família, a tua casa, a tua parentela servirão ao Senhor. E o nome de Cristo Jesus será glorificado. Que você guarde esta palavra aí na tauba do teu coração. Eu quero convidar minha esposa, diaconisa Daiane, para louvar um hino a Jesus, juntamente com a irmã Paula. Nós vamos adorar a Deus com um hino. E você na tua casa vai buscar azeite agora nesta hora. Você aí no teu lar vai buscar azeite juntamente conosco. Oração 21 horas, vai dar agora 9 horas da noite, isso, né? Glória a Jesus. E o céu está aberto para ouvir a tua busca. E você vai ver milagres acontecerem na tua família. O credor não vai levar o que é teu. Tem azeite descendo na tua casa, na tua vida. Você não precisa desesperar, só intensifica a busca. Dobra a tua oração, dobra o teu clamor ao céu. E você vai ver o milagre acontecer na tua história. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes deles estarem louvando, aqui no cantinho do vídeo, se você observar no canto do vídeo,